Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcão. Vamos lá, vamos chegando aí. Boa noite, Marco. Tera Sais entrou aqui também. Vamos adicionar aqui para a gente começar esse bate-papo. Bem. Tá me ouvindo bem aí, Marco? Estou ouvindo. Me ouve? Sim. Boa noite, Fernando. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, Tudo Fernando. Seja jóia. bem-vindo aí. Isso aí, pessoal. Então, primeiramente, agradecer aí ao Fernando, em nome do Control Fit. Eu e Marco Túlio estamos aí hoje retomando aí as nossas lives com a metodologia. É um prazer enorme receber você aqui conosco hoje, Fernando, representando aí a Tera Science. Nós vamos bater um bate-papo bem gostoso aí, falando sobre um grande diferencial, que é essa tecnologia relacionada às entregas de resultado. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco essa noite. Eu que agradeço o privilégio, a honra. Vocês são um dos grupos mais inovadores que a gente está vendo no cenário, né? Criando coisas novas, trazendo esperança para as pessoas, para os negócios. É uma honra para mim estar com vocês. Show de bola. Então, vamos lá. Todo mundo que está nos acompanhando, esse bate-papo é interativo, então todos que quiserem participar conosco, fica o convite, é só colocar um comentário aí, quem quiser fazer alguma pergunta. E, Fernando, conta pra gente um pouquinho de como que surgiu, né, a Tera Science, qual que é a grande dor aí que vocês vieram resolver nesse mercado que tanto cresce e a gente vem observando aí as lacunas de oportunidade que com ele vão crescendo também, né? Conta um pouquinho pra gente aí sobre isso. Legal. Cara, deixa eu fazer uma rápida viagem no tempo para contextualizar. Vai ser bem legal, tá? Meu nome é Fernando Teixeira, e a minha profissão é engenheiro. Eu já tenho 33 anos de formado, eu formei em 1988, fui trabalhar na indústria eletrônica e em 1992 eu comecei uma empresa de tecnologia. E essa empresa de tecnologia, que existe até hoje, eu já não faço mais parte dela porque eu já vendi há 10 anos, ela se transformou na maior fabricante de equipamentos para diagnósticos em cardiologia ambulatorial. Então, por exemplo, se você já fez aquele teste na esteira, os eletros, vocês são muito novos, talvez vocês nunca tenham feito, tá? Mas é o teste de esforço, o Holter, mapa, eletrocardiógrafo. Então, a gente começou isso lá atrás, em 1992, deu super certo, se transformou num grande fornecedor. E nessa época, eu gosto de dizer que a minha carreira é dedicada para dar atenção para a doença. É importante, é muito importante. Alguém tem que fazer isso. Se não fizesse, a gente estaria em grandes apuros, tá? E os problemas que a gente resolvia na época eram outros, né? O Brasil não tinha fabricante, não tinha equipamento, e a gente fez tudo isso. E em determinado momento, por sugestão de um sócio meu, ele falou, cara, a gente já mexe com teste de esforço, a gente podia buscar trabalhar também no mundo da atividade física. E eu curti tanto o negócio que eu fui fazer mestrado em educação física. Olha só. E, é, e eu fiz todo o mestrado. Eu nunca defendi porque eu não tinha interesse acadêmico. Eu não queria exercer, não queria dar aula, não era isso. O problema é que eu não tinha base. Eu não fiz a graduação, entendeu? A base era muito ruim. Então, na época, eu fiz o mestrado, já faz 15 anos, tá? E, cara, eu me apaixonei pelo que a educação física faz, tá? E para nós, lá nessa outra empresa, o mundo envolvendo a atividade física era uma parte muito pequena do faturamento, porque a área médica, como vocês devem imaginar, é muito capitalizada, tem muito recursos financeiros e equipamentos caros e tal, era pequeno. Mas eu fiquei com aquela sementinha, né? Falando assim, cara, e se a gente trabalhasse antes da doença? Será que não dá para a gente fazer alguma coisa? Então surgiu a oportunidade de eu vender a Micromed, que era a empresa anterior, eu vendi e com esse capital a gente criou a TerraScience, que o foco dela é aumentar a saúde na longevidade. Então ela é uma empresa que está aqui, tudo que a gente faz
em busca dessa meta. Por que eu estou aqui com vocês hoje? Porque esse bate-papo aqui vai contribuir para aumentar a saúde e a longevidade de muitas pessoas, porque vocês influenciam pessoas jurídicas que mudam o jogo. Então é nosso dever apoiar vocês. Que show, muito legal. Bacana compartilhar essa história com a gente. Eu adoro ouvir histórias, ou ler, estudar biografias, porque são momentos que a gente vai se inspirando aí, vai vendo que é possível, né? Acreditar aí, quando a gente está falando desse mercado, por um mercado melhor. Marcão, em relação ao ControlFit, vamos falar um pouquinho aí do que representa, né, os 3 pilares do método, esse pilar da entrega de resultado. Vamos compartilhar com o pessoal aí como que a gente poderia fazer com que as pessoas entendam a importância de se entregar algum tipo de resultado para os nossos clientes. Vamos lá. Na verdade, assim, eu acho que o que foi falado aí dessa questão da biografia que o Alessandro comentou aí, de conhecer um pouco da história da Terra Science, acho que vem dessa coisa de inspirar mesmo. E a partir do momento que a gente se inspira com algumas histórias, a gente espera ser um espelho para que outras pessoas possam se inspirar conosco, né? Então, outras pessoas que possam se inspirar conosco, e a partir daí que a gente possa fazer com que empresas possam inspirar mais gente a fazer atividade física. A gente cria um ciclo virtuoso de saúde aí, que eu acho que é o que é o objetivo de todos nós aqui nesse momento. Mas o método ControlFit ele também surgiu, de uma certa forma, a partir de uma necessidade que a gente enxergou no mercado, né, que a gente percebeu que as pessoas estavam, as empresas, na verdade, elas estavam promovendo o treinamento físico dentro das academias numa lógica diferente daquilo que era considerado a excelência no treinamento. Então, não só com relação ao esporte de alto rendimento, mas o esporte foi uma grande inspiração que a gente teve, a gente queria trazer um pouco dessa realidade para dentro das academias, sabe? E, consequentemente, a gente foi tentando enxergar o que hoje no esporte se faz de principal e que a gente possa trazer isso para as pessoas normais, para dentro dos negócios, do business da academia, e a partir daí a gente possa oferecer aquilo que a gente entende como sendo a qualidade, a excelência em termos de prestação de serviço. Então, a gente enxergou 3 pilares principais. O primeiro pilar seria controle de movimento, porque a gente percebeu que aquele modelo de negócio das academias voltadas para máquinas que injetam os movimentos, você tem que fazer movimentos estereotipados ali que não refletem a realidade que encontra no mundo lá fora, né? Fora da academia. E a gente foi percebendo que grande parte dos centros de treinamento, das equipes mundiais aí de alto rendimento, estavam treinando de outra forma que era diferente daquilo que as academias estavam oferecendo. Então, o primeiro pilar foi esse, das pessoas aprenderem a controlar o próprio corpo, o próprio movimento e aprenderem com os próprios erros, melhorarem a sua capacidade de execução de movimento com qualidade. O segundo pilar é o controle de carga, porque, obviamente, não adianta a gente ter um movimento que é bem executado, mas se você não controla e não regula a forma, as intensidades e todas aquelas variáveis relacionadas à carga que possam oferecer a excelência em termos de resultado, que acaba sendo o nosso terceiro pilar, que a gente quis controlar os resultados de forma que a gente pudesse oferecer para o aluno uma visão de que aquilo que ele está treinando está trazendo o resultado que ele almeja. Então, esses são os 3 pilares do método ControlFit: controle de movimento, controle de carga e controle de resultado. Daí o nome ControlFit, né? De controle. Legal. Ô, Fernando, e nessa caminhada sua aí hoje, né, que já está tomando um cenário nacional, como que você vem observando aí, como que você observa a interação das empresas com relação a essa devolutiva para o cliente? Porque quando o cliente se matricula numa academia, ele tem um sonho, né? Ele almeja algo, e grande parte das academias não se comprometem de uma forma verdadeira a curtir essa caminhada com esse aluno, vamos falar assim, né?
E você entra exatamente, a TerraScience entra justamente pegando esse gancho, né? Como que você vem observando isso aí, se no mercado nacional? Você acha que a gente está avançando bem? Como é que tem sido a aceitabilidade do público, das empresas com relação a essa ferramenta que tanto contribui aí para o aluno entender o seu desenvolvimento, o seu progresso aí com relação à atividade física? Tá. Primeiro, assim, acho que contextualizando, porque falar de vocês é muito fácil, vocês são um ponto fora do gráfico, entendeu? Começa pelo nome, eu como engenheiro, quando o negócio começa do nome, Control Fit, cara, eu já tô, entendeu? É só elogio daí para frente, né? Você não pode controlar nenhum processo que você não mestra. E eu gostaria antes de falar um pouquinho do mercado em geral, tá? Eu acho que a gente hoje, na maneira como a gente avalia, como a gente enxerga o mercado, a gente vê basicamente dois mercados acontecendo um ao lado do outro. O mercado que a gente chama de 5%, o que é esse mercado? São as pessoas que são naturais. Elas sabem treinar, elas têm o corpo delas, é um corpo que está apto para aquilo, elas têm mobilidade boa, sabem ter propriocepção, sabem controlar a carga, enfim. Vocês dois, por exemplo, entendeu? Fazem parte dos 5%, tá? E a gente acha que o mundo das academias ele foi feito para esses 5%, que é um mundo que exige pouco controle. Não tem grande necessidade de controle nesse mundo. Você coloca bons equipamentos, mantém a casa aberta, a luz acesa, gente bacana, cumprimenta, passou pela catraca. Vocês dois sabem se virar nesse mundo. E tem o segundo mercado, que é o mercado dos 95%, do qual eu faço parte, tá? Orgulhosamente. Que é o seguinte, eu não nasci nativo, eu não levo jeito para coisa, eu preciso ser instruído, eu preciso ser controlado, eu erro a intensidade, eu escolho errado, eu não consigo me... Cara, é assim... E detalhe, eu acho que eu já estou mais perto dos 5% do que dos 95%, porque ao longo dos tempos eu fui aprendendo, mas a maioria dos meus pares não. A gente não consegue performar dentro de um ambiente descontrolado. E por descontrolado, não entenda, eu não estou criticando, eu não acho que é bagunça. Eu sei que é sério. Eu sei que as pessoas são bem intencionadas. Eu sou fã. Eu não estou traçando uma reclamação vazia. Eu estou dizendo o seguinte: o mercado para o qual o modelo de negócio da academia foi construída não existe mais, não é relevante. E ele é tão pequeno que ele não consegue trazer lucratividade para o número de players que estão disputando ele. E aí, quando pessoas como vocês olham para o outro segmento do mercado, que seja lá o cara do 0,1%, o cara que quer performance esportiva, que também não é atendido bem na academia, ou então os caras como eu, entendeu? Que estão lá, se ele não cai num lugar que tem uma metodologia como vocês, que sabe operar, que sabe, precisa de biomarcadores para entregar resultados, orientar equipes, tá? O que acontece é um ciclo muito curto de permanência. Muito curto. É tão curto quanto o cara desistir na primeira semana. Entendeu? Ele pode não desistir financeiramente, mas moralmente ele já desistiu ali e dali para frente ele vai espernear mais 2, 3 meses e deixa a indústria, tá? Então, quando a gente vê uma metodologia como a de vocês, que a gente tem muito orgulho de vocês adotarem a nossa tecnologia, a gente sabe que nós provavelmente estamos indo na direção correta, porque gente como vocês são sérios, que veem o futuro, estão olhando para o nosso lado. E uma última elaboração, que talvez a primeira tenha parecido meio pessimista, ela não é, ela é realista. Agora vem a otimista. O que é otimista? Na nossa opinião, esse mercado só está começando. A gente está vendo empresas como vocês, como a TerraScience, engatinhando. É o iniciozinho de um mercado de $1 trilhão e que nem fora do Brasil está desenvolvido. Aliás, eu arrisco a dizer que por empresas como vocês, como nós, o Brasil até está um pouco à frente do que eu vejo em outros países. Eu acho que esse negócio de começar uma mudança cultural é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer, né? Então, eu acho que a gente está tentando desbravar um novo mercado aí.
E eu acho que eu queria até fazer um paralelo aqui, se vocês me permitirem, que assim, acho que a gente vê hoje o momento que, por exemplo, todo mundo vai no posto de gasolina aí, toma um susto quando vai ver o preço do litro de gasolina, né? E eu costumo brincar o seguinte, que como que você determina se está na hora de você pôr gasolina no seu carro? Você olha para o painel e tem um indicador que vai te dizer se o seu tanque está caminhando para estar vazio. Aí você vai lá, faz uma intervenção que é dar o dinheiro para o frentista e ele colocar gasolina no seu carro. Aí ele vai aplicar essa intervenção, que vai lá durar ali alguns minutos, e você vai pagar por essa intervenção, né? Isso tem um custo. E hoje a gente sabe que esse custo não é um custo tão barato mais. E logo depois que você acaba de fazer a sua intervenção de abastecer o carro, o que você faz logo em seguida? Você olha para o painel de novo para ver se aquele indicador mudou e você olha para a bomba de gasolina e vê se saiu de lá realmente aquilo que você está pagando, né? E a gente faz isso todo dia no nosso dia a dia, cara. E às vezes é bizarro a gente pensar que às vezes profissionais que estão sendo bem pagos e remunerados para prestar um serviço não estão mensurando os resultados daquilo que eles oferecem, né? Perfeito, Marco. Essa analogia a gente usa muito e só pegando um gancho nessa fala do Fernando, a gente tem orgulho de vestir essa camisa, sabe, Fernando, de disruptura. A gente acredita muito, né? Eu e o Marco, a gente está vivenciando aí esse projeto do Control Fit, que é recém, uma criança engatinhando, mas a gente tem a nítida noção do quanto que a disruptura é forte em relação ao que era o mercado fitness há 20 anos atrás e o que vai ser dele, que a gente não está, igual você falou, eu também tenho essa confiança de que esse mercado, daqui a 5, 10 anos, a gente não tem nem noção do que ele vai ser, da projeção que ele vai tomar, né? E falando disso, Fernando, hoje a gente está vivendo uma era, que é a era da experiência do cliente, né? Hoje as pessoas, nós, quando estamos consumindo qualquer tipo de serviço, a experiência, ela nos encanta ou ela nos frustra. E essa tecnologia, quando a gente fala de biomarcadores, de analisar algum tipo de resultado, isso tem uma percepção para o cliente que está atrelada à experiência dele com todo o business, com tudo aquilo que ele contratou ali naquele momento que ele fez a matrícula dele na academia. Como que você vem observando isso, assim, os feedbacks? Porque a gente sabe como que é a realidade do mercado aí fora, né? Tem coisas que são arcaicas. A gente vê profissionais, às vezes, fazendo coisas e você fala assim, nossa, esse cara está no mínimo uns 40 anos parado no tempo lá atrás. Como que você vê isso? Ainda mais você que é engenheiro, né? Assim, entrando nesse mercado fitness. Conta pra gente um pouquinho. Cara, essa pergunta é muito inteligente e isso é uma coisa muito legal, porque a gente acha que a experiência do cliente, de novo eu vou ter que contextualizar no modelo mais dominante, que não é o de vocês. Vocês são um mau exemplo, vocês fazem coisas muito avançadas. Tem que pegar a galera que faz normal, tá? Como que é a experiência do cliente hoje numa academia tradicional, tá? Ele vai chegar, ele vai receber uma oferta bem agressiva, provavelmente acompanhada de um desconto por uma anualidade, alguma coisa, para tentar enganchar ele financeiramente, já sabendo que ele vai provavelmente desistir com 3 meses, vamos botar uma bela multa para ver se ele consegue pagar até o final, depois ele desiste anualmente, tá? Que é uma tecnologia, não estou dizendo que é errada, estou só citando fatos, tá? Sim. E aí ele vai cair dentro da academia numa coisa chamada avaliação física, que tem, quer a academia queira, quer ela não queira, ela tem um caráter reprovatório. Então, o aluno entra sendo reprovado, entendeu? Ele te procura, talvez com uma emoção difusa do que ele quer resolver, e quando ele passa por um processo de avaliação focado unicamente em estética, unicamente em emagrecimento, entendeu? Ele já recebe a confirmação do quão errado ele é. Então ele entra recebendo uma pecha negativa logo de cara e digamos assim, é uma das piores experiências do cliente que você pode oferecer essa, tá?
Agora, quando ele entra, por exemplo, na metodologia de vocês, ele vai escutar a experiência que a gente sabe, porque a gente vê os dados e acompanha, é o seguinte, é um sentimento de surpresa dele. Então, a primeira coisa que a gente nota quando os clientes procuram pessoas sofisticadas como vocês, que sabem o que estão medindo e como está colocando, é que ele vai, é como se ele olhasse num espelho e ele visse a ele mesmo de um jeito que ele não esperava. Ele provavelmente foi te procurar pelo motivo errado, aí no primeiro contato é mostrado para ele como ele está, de um jeito surpreendente, e a segunda experiência dele é: a gente tem um plano para você. Então, cara, é uma revolução o que vocês fazem, no sentido de mostrar de um jeito diferente e dizer a gente tem um plano. Definitivamente isso não é a média do mercado. Isso aí é uma coisa que eu até devolvo a pergunta. Eu acho que deve ser muito emocionante vocês verem as pessoas sentirem quando elas começam a ver a vida delas sendo apresentada de um jeito, e um plano para a saúde deve ser um dia a dia bem gostoso de viver, viu? É muito legal isso que você trouxe para a gente. Primeiro, a gente entender os indicadores do mercado. A gente fala muito nos nossos cursos preparatórios, né, Marco? Que assim, o mercado físico, de uma forma global, ele é especialista em expulsar o cliente, que é exatamente esse indicador que você trouxe. A taxa de evasão do primeiro trimestre é algo que eu falo em todo treinamento que eu dou. É desanimador, é frustrante. Eu, como um profissional da saúde, saber que tem pares que são especialistas em colocar as pessoas para fora da academia. E esse ponto que você trouxe aí, ele tem um aspecto muito relevante, né? E, por outro lado, tem onde a gente trouxe uma grande novidade, né, Marcão? Vamos falar um pouquinho da aula experimental? Assim, a gente pegou, Fernando, exatamente onde era o maior gargalo, a maior dor do empresário, e a gente fez o quê? Nós criamos um modelo que a gente chama de aula experimental. É uma degustação que o aluno recebe. E a gente tem uma percentil hoje de 90% de conversão dos alunos quando eles fazem aula experimental, em todos os nossos licenciados. Olha que interessante isso. E olha que a gente tem academias licenciadas hoje em várias regiões diferentes do Brasil, né, Marco? Fala um pouquinho para a gente dessa aula experimental, acho que é legal. Assim, enquanto o empresário médio do mercado, ele está enxugando gelo, né, porque ele está colocando um aluno para dentro e o outro aluno está saindo ao mesmo tempo. É um modelo de negócio completamente sem sentido, né? Você tá, sei lá, tampando o pé para cobrir a cabeça e vice-versa. Mas a gente tentou enxergar algum mecanismo que a gente pudesse. Afinal, a aula experimental é uma coisa que já existe, né? Assim, várias academias já fazem alguma forma de degustação, mas o aluno vai lá e faz os exercícios como se fosse um dia de treino que não foi prescrito diretamente para ele. O que a gente faz é que a gente criou alguns padrões de movimento que são específicos e que, a partir deles, o professor ele está avaliando o aluno também. Então, o aluno ele está sendo avaliado ao mesmo tempo que ele treina. E, a partir daquele treino, ele já recebe um feedback daquilo que ele está bem, daquilo que ele precisa melhorar, né? Sempre tentando trazer um enfoque mais positivo do que negativo. Não é dar bomba, dizer, olha, isso está ruim, olha como é que sua lombar está ruim, ou seu movimento do joelho está péssimo. Não, muito pelo contrário. Olha, a gente identificou isso aqui, para você conseguir fazer movimentos mais avançados, a gente vai precisar melhorar esse parâmetro. Então, o aluno ele já sai no primeiro dia avaliado em termos de qualidade de movimento, que o controle de movimento é um dos pilares do método. E à medida que a gente vê que ele não consegue fazer determinado movimento, a gente já faz uma regressão, ou se ele achou aquele movimento muito fácil, a gente já faz uma progressão. Isso também vira um feedback depois. Fala, olha, você começou assim, esse exercício estava fácil para você, então a gente já evoluiu, você já está num patamar acima nesse padrão de movimento, ou nesse padrão de movimento aqui a gente teve que regredir, mas a gente já identificou os fatores que vão precisar ser trabalhados para a gente consiga melhorar ainda mais. Então, o aluno ele já vai com um objetivo a ser cumprido, né? Isso que
Eu acho que é o grande diferencial que a gente criou nessa aula experimental. Sim. Ô, Fernando, conta pra gente aqui, hoje, quando o empresário ele te procura, né, para fazer um upgrade aí no sistema de avaliação dele, hoje ele já tem você já consegue trazer para o público que está nos assistindo aqui, que vai nos assistir, o quão de valor agregado o empresário consegue trazer para dentro da empresa dele. Vamos falar, por exemplo, aumento de ticket médio, ou retenção de cliente, né? O que você acha que mais contabiliza de forma positiva para o empresário? Cara, outra pergunta muito interessante. Essa eu vou elaborar um pouquinho para vocês entenderem, tá? A gente acha que as 33 mil academias, estúdios e similares que existem no país, tá, são o maior sistema de saúde latente que existe hoje na América Latina. A gente acha que isso é um mega sistema de saúde que está adormecido. Tá? Então, quando alguém nos procura e vai, por exemplo, contratar o que a gente chama de check-up funcional, a gente nem o nome avaliação física usa mais, porque não representa, é um nome desgastado e Sim. tal. O check-up funcional é muito simples, a gente vai checar como que a pessoa está funcionando. É simples assim. A gente procura trazer camadas de informações diferentes. E uma das coisas que a gente gosta muito de brincar é que a gente tem um mapa do maroto. Se vocês assistiram o filme do Harry Potter, eu acho que vocês não vão lembrar disso, mas a gente é uma brincadeira interna que é o seguinte, eu estava falando isso num curso que eu dei hoje de manhã. No Harry Potter tem aquela capa da invisibilidade que o pessoal bota e fica invisível. Como é que você vê aquelas pessoas invisíveis? Você usa o mapa do maroto que mostra a localização. Então, a gente sugere que o pessoal utilize e comece pelos nossos mapeamentos. E a gente tem 2 mapeamentos. Um chama mapeamento da dor, que é novo, tá? E o outro chama mapeamento dos sintomas. Isso veio da área médica, não veio necessariamente da educação física, tá? E vem de uma área chamada semiologia. E principalmente o segundo, que é o mapeamento da dor, é a gente dar atenção para o que aconteceu na pandemia. É uma coisa que é uma homenagem ao momento para resolver uma coisa que está acontecendo agora. O que a gente nota? Quando o dono do negócio começa a olhar quem está entrando, ele sente uma urgência em mudar. Porque quando eu te vejo, Alexandre, eu posso olhar para você e, cara, eu não tenho como evitar. Eu vou formar uma opinião de você. É muito rápido, é intuitivo. Em milésimos de segundos eu já falo, cara, o Alessandro, só olhar o jeito dele, o shape, o tórax está em V e tal, eu vou prescrever assim, entendeu? Isso acontece com o negócio. Agora, se eu olho para o Alessandro com uma camada de tecnologia, que é a que vocês usam, entendeu? Aí eu já não consigo mais acreditar na minha historinha que meu olho está me contando. Então, os donos de academia, quando eles começam a ver, eles estão vendo o seguinte, meu Deus do céu, eu não tenho mais aluno, eu estou recebendo paciente. Eu não estou recebendo aluno. Se Deus quiser, eu vou transformar esses pacientes em aluno. Aí vem a segunda indagação. Beleza, eu usei os troços lá da TerraScience e agora eu estou diante da realidade. Como que eu faço agora para mudar meu negócio, para encarar essa realidade? E aí entra, graças a Deus, o que vocês fazem, que é ensinar, beleza, está aqui a informação. Você está recebendo um cara assim, desse jeito, ele está com tal característica, você tem que agrupar ele desse jeito, e eis o passo a passo. Desde a primeira aula, você encaixa o cara num plano. Ninguém está ali para malhar. As pessoas estão ali para conquistar alguma coisa, e essa alguma coisa tem um plano. Então, efetivamente, a gente nota que os donos de academia abrem os olhos e falam, tem alguma coisa errada. O mundo mudou e eu preciso, de alguma maneira, me adaptar. E eles estão em busca, e ainda bem que vocês estão lançando. Fernando, você trouxe 2 pontos muito legais. Ô Marco, eu vou só, desculpa eu te interromper, mas o Fernando trouxe 2 pontos aqui, que ele levantou a bola, eu vou aproveitar para cortar. O primeiro é a gente fazer essa conexão de quão o ambiente fitness
ele foi muito mal interpretado durante a pandemia. A pandemia ela veio mostrar claramente como que a sociedade enxerga o mundo fitness. Vou dar um exemplo aqui da nossa cidade, nós estamos em Belo Horizonte. A academia aqui em Belo Horizonte, como várias outras capitais do Brasil, ela entrou como serviço não essencial. Olha que loucura. Nós entramos junto com bares, restaurantes, vários outros serviços que não são essenciais, como clínicas de fisioterapia eram essencial. Mas por que disso? Porque a população ainda não enxerga nas academias que nós somos agentes transformadores de saúde, que nós somos saúde, a gente não é fitness, nós somos saúde. Então, esse é um grande ponto que você levantou aí, que eu acho que é uma conquista, né, que esse mercado vai ter que galgar aí para os próximos anos, que a população passe a nos enxergar com outros olhos. E um outro ponto que você trouxe, que é muito legal e que vai de encontro a esse, que para pensar, Fernando, isso que você falou tem uma relevância muito grande. O profissional que vai montar o treino do aluno, ele ter a percepção real do que esse aluno precisa. Então, eu e o Marco, a gente brinca muito nesse modelo mais engessado de academia, que eu não estou falando que ele é certo nem errado, eu acho que tem espaço para todos os tipos e modelos de negócio, mas vamos pegar um exemplo clássico. A pessoa, às vezes, ela fica 8 horas sentada numa cadeira na atividade profissional dela, e ela chega para dentro da academia e o que ela mais faz é ficar sentada em máquinas. Isso é completamente antifuncional para ela. Naquele momento ali, onde ela foi para se movimentar, o que ela precisava de fazer? Ela tem que se movimentar de uma outra forma para tirar essa dependência que ela tem de ficar numa posição durante horas e horas do dia dela. Então, isso que você trouxe assim, é muito legal. Marcão, desculpa, eu te interrompi. Não, na verdade, eu só estava corroborando ali com o que ele falou, porque, assim, eu entendo que tá certo que talvez tenha uma parte da parcela de quem entra aí que a atividade física seja o fim. Mas para a maior parte das pessoas, a atividade física é o meio, né? O fim é um objetivo que vai ser traçado junto com o professor para dizer assim, olha, o que a gente quer melhorar na sua vida? Um aspecto relacionado à saúde, que seja estético, que seja, enfim, de qualidade de vida, tem uma série de possíveis benefícios que podem ser extraídos aí, mas a pessoa tem que enxergar que a atividade física é o caminho para atingir esse objetivo. Eu não escovo o dente porque eu gosto de escovar dente, eu escovo o dente porque eu quero ter meus dentes saudáveis. Né? Então, o processo, na verdade, é apenas uma parte do todo. Né? Exatamente. É como no esporte, né? Assim, a pessoa, o caminho a ser percorrido, ele tem que ser muito mais valorizado, muito mais, ele é muito mais importante do que aquele resultado lá dentro de um atleta subir no pódio, dele conquistar uma medalha, conquistar um troféu, né? Esse caminho que a gente está falando aqui, né? Porque na verdade é ele que encanta, né? Assim, é ele que vai fazer com que a pessoa mude um hábito, que o Fernando trouxe para a gente, que às vezes a grande maioria, né, 95% do mercado ainda não conseguiu mudar esse hábito, incorporar um novo estilo de vida, e que a gente sabe que realmente isso demanda tempo e não é fácil. Né? Se fosse fácil, a gente estaria com as academias abarrotadas de alunos. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal e tem que ser dita é o seguinte, provavelmente todo mundo já ouviu essa frase, que os dados são o petróleo do século XXI. Essa frase está em tudo que é lugar, é uma frase comum, né? Cara, se isso é verdade, as academias, então, elas estão em apuros. Porque, se você parar para pensar, se eu uso, por exemplo, esse relógio, ok? Eu paguei R$600 nesse relógio no Mercado Livre, um relógio muito bom. Eu saio de manhã para fazer meu treino, são 4 quilômetros, ok? Quando eu volto, eu tenho a minha frequência cardíaca, eu estou georreferenciado por GPS, eu consigo ver minha cadência, minha movimentação, gasto calórico, média de frequência cardíaca, tudo, e sobe para a nuvem. E se eu quiser, eu publico isso no meu Insta ou no meu WhatsApp, para onde eu quiser.
tá? Eu paguei R$ 600 uma vez. Agora, se eu quiser fazer um treino secreto e ninguém saber nenhum dado meu, é só entrar dentro de uma academia. Entendeu? Não vai ter dado nenhum. O treino secreto é lá. O único dado que interessa é, ele está em dia? Tá. Então eu chego lá, minha matrícula é 24024, a menina digita para mim, eu entro, ele está em dia, acabou. Se eu vim, não vim, se eu fui, qual foi a frequência? Nada. Então, quando eu vejo vocês tomando outro caminho, não, cara, a primeira aula é toda ela uma coleta de dados. Entendeu? O cara passa por um check-up, ele vai fazer um mapeamento, ele vai fazer uma score, ele vai fazer não sei o que lá e tal. O professor vai analisar. As decisões de progredir, voltar, fazer a base, estão todas tomadas de dado, eu falo, aí tem petróleo. Aí tem petróleo. Aí as coisas estão começando a entrar no século XXI. Porque o resto está firmemente agarrado no século XX. E aí, cara, não tem solução. Então, quando você olha para o mercado, eu não tenho tanta certeza se essas academias que estão sem dados, sem metodologia, sem esse tipo de acompanhamento, eu acho que elas estão mais para uma videolocadora, uma lan house, entendeu? Do que qualquer outra coisa. Eu não consigo ser otimista. Não consigo nesse caso. Eu quero. Eles têm que ser convertidos. Esse é meu otimismo. Ô, Fernando, e o legal que você trouxe aí, porque assim, é uma dicotomia o que a gente vive hoje, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente vive uma era da inovação constante, da tecnologia, a gente também está cada vez mais focado na humanização dos processos, que é isso que o Culture Fit faz. Né? Porque imagina, se o dono de academia ele não olhar na individualidade do seu cliente, ele com certeza ele vai estar com a grande chance de perder esse cliente para a concorrência. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser tecnológico, a gente tem que ser científico, a gente também tem que ser humano, né? Deixar de tratar o cliente com um número do ID lá, né? Ele não é um número, ele é uma pessoa que tem sonhos, que ele tem razões para estar aqui dentro, né? Então, esse ponto aí, ele é muito legal. E um outro que os gestores que estão nos assistindo quem ainda não parou para pensar nisso, comecem a pensar de uma forma muito intensa, muito objetiva, porque os nossos clientes, Fernando, eles estão interagindo com a tecnologia em todas as áreas da vida dele, né? E só dentro da academia que não, né? E é muito interessante isso, porque isso que você trouxe, às vezes a pessoa nem é adepta à atividade física, mas ele tem um Apple Watch lá, que ele sabe que ali ele tem aqueles dados ali, às vezes ele nem usa, mas ele sabe que existe. E aí ele vai para dentro da academia, a academia está assim, há 20, 30 anos atrás, em recursos tecnológicos, em recursos, como você mesmo disse, de coleta de biomarcadores que estão instantaneamente ali no braço do aluno. Né? O que você acha disso aí, Marcão? Eu acho que é um caminho sem volta, se a gente parar para pensar. Por exemplo, essas tecnologias, ele deu o exemplo do relógio, mas essas tecnologias wearables tem uns 3 anos que elas estão entre as tendências do mercado fitness para o ano seguinte, né? E elas não saem dessa lista. E eu penso o seguinte, você falou muito bem essa questão da humanização, eu acho que, na verdade, por mais que às vezes pareça assim, quase que uma dicotomia, ou é tecnologia ou é humano, na verdade, a gente ter dados sobre o indivíduo nos dão a chance de nos aproximarmos daquele indivíduo. Então, eu posso, por exemplo, falar, olha, meu amigo, você está dormindo bem? Vamos ver aqui se você está dormindo bem. Sabe? Você começa a se aproximar da pessoa, você começa a ter até assunto para chegar mais próximo daquilo que realmente vai resolver a vida da pessoa. Né? Então, a tecnologia, em boas mãos, ela está a nosso favor, né? Ô, Marcos, você trouxe um ponto aí que é tão legal, que eu trabalho muito com a minha equipe nessa questão de humanização dos processos. Tem algumas informações chaves que eu trabalho com o meu time, que quando termina-se uma aula experimental, eu espero que o treinador do meu time que deu aquela aula, que ele saiba. Então, informações básicas do tipo, essa pessoa ela trabalha em que área, qual que é a profissão dela, é casado, tem filhos, qual que é o hobby preferido,
quanto tempo ele ficou na última vez que ele praticou atividade física, ele é uma pessoa ativa, ele é um ex-ativo, ele é um sedentário, por que ele é um sedentário? Então, sabe, é você se importar com o outro, gente, isso é básico. Isso é o trivial que todo mundo deveria fazer, mas a gente percebe que no dia a dia a disruptura, mais uma vez, tem uma lacuna enorme aí, enorme. O aluno ele entra de fone na academia, não fala com ninguém, vai lá, é o 5% que o Fernando falou, né, Fernando? Vai lá, baixa um treino da internet, faz aquele treino e vai embora, e o professor nem viu que ele foi lá e fez um treino da internet e foi embora. Isso é a grande realidade do nosso mercado aí hoje, né? Tem um comentário aqui da Suzana, ela falou assim, nas nossas intervenções, o mais engraçado é que muitas vezes temos que regredir e os resultados... É exatamente isso. Às vezes o aluno... Às vezes o menos é mais, né, Suzana? Às vezes o que a gente percebe é que isso que o Arthur trouxe aí. Às vezes a gente tem que focar no trivial, na qualidade do sono da pessoa, né? Às vezes ela está muito estressada no ambiente de trabalho. Várias vezes a gente lida com pessoas assim, né? E o mais legal, né, Fernando? Tanto a Bia quanto a MyScore, elas trazem informações muito legais que impactam diretamente não só no resultado do aluno, mas na saúde dele como um todo, de uma forma global, né? Para nós é o seguinte, né? Desculpa, Fernanda. É a história de ser um gerente da vida da pessoa, né? Você realmente o treinador, o coach ali que vai estar do lado dela. Mas desculpa te interromper, pode ir lá. O que eu ia elaborar disso que o Sérgio falou é o seguinte: a gente acha que o profissional de educação física ele está numa fase como você imagina um piloto de um avião pequeno que voa orientado pela rodovia, entendeu? Então ele está ali voando, a altitude é baixa, a aeronave não tem muita instrumentação, ele conhece mais ou menos o trajeto, ele vai olhar ali para baixo, falar, cara, eu vou por aqui, sei lá, vou de BH para Diamantina, então vou seguir a estrada, tá? Cara, não é o melhor voo. E quando o clima muda, quando não tem visibilidade ou está de noite, isso se mostra altamente perigoso, tá? Então, o que vocês fazem de usar biomarcadores profusamente, além dos nossos outros, por exemplo, você falou de vários marcadores importantes, a profissão do cara, entendeu? A idade, se ele é casado, se ele não é, o tempo pregresso, tudo isso vocês estão construindo a base de coleta de dados. E talvez a pergunta que, assim, que alguém esteja nos fazendo, né, é o seguinte: tá legal, ok, eu estou coletando dado, como é que eu transformo isso em ouro, entendeu? Uhum. Se é o novo ouro, eu preciso ter um jeito. Então, uma vez eu assisti uma aula na Singularity University, que o cara explicou o passo a passo. E o passo a passo é tão simples, é tão legal, que ele é o seguinte: primeiro você tem que coletar o dado, que é furar o chão para tirar o petróleo. Cara. Você não faz nada se você não tiver a matéria-prima. Então, você que é profissional que está assistindo a gente, se você não está coletando dado, nem a matéria-prima para você tentar fazer alguma coisa você tem. Então, a primeira coisa é coletar. Agora, quando você coleta o dado bruto, ele não resolve o jogo. É como se eu te falasse, toma aqui 100 barris de petróleo. Cara, se você não souber refinar, aquilo é só lixo. Lixo caro na tua mão. Então, quando você trata os dados, que é o que você faz na primeira aula, né? Primeira aula eu estou fazendo uma pesquisa para entender o sociológico do cara. Ao mesmo tempo eu estou usando todas as manobras de movimentação, eu já vim pré-instruído, porque eu fiz um check-up funcional antes. Isso se torna informação. O dado vira informação. Aí, quando você começa a ter informação repetidamente, aquilo vira conhecimento. Se a equipe está trabalhando numa metodologia, tem pontos de contato, pontos de encontro, como a de vocês têm, onde as coisas são analisadas dentro de um plano, o conhecimento se torna a coisa mais preciosa de todas, que é a sabedoria. Entendeu? Então, o segredo é você transformar dado em sabedoria, porque tendo a sabedoria, você vai saber criar os produtos e serviços que a pessoa quer, pelo preço que ela está disposta a pagar, e se tudo correr bem, você vai criar uma coisa que aí está a monetização, chamada relacionamento. Essas são as duas pirâmides de você transformar dados em ouro. Perfeito.
esse ponto que você trouxe da sabedoria, Fernando, quando a gente estava desenvolvendo o método, a gente, tanto eu quanto o Marco Túlio, a gente tivemos a oportunidade de trabalhar no esporte de alta performance e temos networks em vários, não só no Brasil, mas em vários países do mundo inteiro, devido a essa nossa proximidade com o esporte de alto rendimento. E uma das coisas que eu comentava muito com o Marco Túlio era assim, né, Marcão? A gente falava assim, gente, em todo esporte, essa sabedoria que você falou aí, ela às vezes ela é palpável. Então, vou dar um exemplo. No judô, o atleta ele vai galgando faixas. Isso para ele tem um grau de importância muito forte. Na natação, o garotinho ele entra, à medida que ele vai evoluindo na natação, ele vai trocando de toquinha, ele vai trocando de sunga, mas existe uma graduação, né? E aí tem vários esportes, cada um com a sua especificidade. E na musculação? Na musculação não existe nada relacionado com isso. O aluno ele entra e ele sai do mesmo jeito que ele entrou. Às vezes, na primeira aula, ele sai até pior, né, Fernando? Porque é tanta notícia ruim que ele recebe na primeira aula que ele sai assim, meu Deus, não quero voltar nunca mais. Mas esse lance da sabedoria é muito interessante, porque dentro da metodologia, o que a gente fez? Nós criamos uma condição desse aluno perceber onde ele está, ele ter o autoconhecimento dele, então vem essa questão da humanização, né? E ele perceber que é o seguinte, ele não precisa ser um atleta, a gente não está aqui para formar atleta, nós estamos aqui para formar pessoas, mas ele perceber que ele pode evoluir. E o lance da evolução que é muito legal, que é a gente valorizar a caminhada, né, Marcão? Isso aí, no dia a dia, a gente vem percebendo que a gente realmente vem impactando vidas com isso, que a pessoa consegue perceber a cada mês, quando a gente faz as entregas de resultado, que a nossa sugestão é que sejam feitas a cada 4 semanas, que esse aluno ele vai percebendo ali que ele está subindo degraus. E aí a gente criou ferramentas e uma série de formas de entregar isso para ele de uma forma que vai gerar uma percepção, uma experiência agradável, né, Marco? Eu acho que é aquilo que eu falei mais cedo. Se você tem a atividade física apenas como fim, a coisa perde o sentido, né? Porque o aluno está lá, ele entrou na academia e ele tem uma ficha que ele treina e depois, daqui a algum tempo, vai trocar essa ficha, mas troca tipo assim, troca 6 por meia dúzia, estou trocando exercícios simplesmente para variar o treino. Ou mesmo que tenha uma ciência e um objetivo do professor por trás daquilo, às vezes o aluno não enxerga o objetivo daquilo. E o que a gente está querendo fazer é deixar muito óbvio para o aluno que ele tem uma progressão e que ele consegue perceber claramente essa progressão. A partir do momento que ele percebe que ele está progredindo com o controle de resultados, ele tem uma motivação. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe que ele tem um patamar ali. Ele sabe que ele pode mudar da faixa branca para a faixa amarela. Né? Ele vai criar um objetivo que às vezes ele não sabia que ele tinha. Então ele vai simplesmente enxergar mais o processo. Mark, você trouxe um ponto legal que, assim, às vezes o profissional ele é dotado de boas intenções, mas muitas das vezes o gestor da academia não acompanha. Então, quer dizer, não é uma coisa que a cultura da empresa está ali, através de uma metodologia sólida, de algo padronizado, sistematizado, direcionando o profissional. Fica, às vezes, vários profissionais pensando, tentando dar o seu melhor, né? Mas não é algo que está partindo de uma forma mais formatada, de uma forma mais da empresa mesmo, né? A gente percebe as coisas pontuais, às vezes. Turma, nós estamos chegando para o final. Ô, Fernandão, você quer complementar com mais alguma coisa aí? Manda ver. Quando você imagina, por exemplo, vamos pegar 2 academias virtualmente idênticas, as academias são muito parecidas. Primeiro, elas são lugares caros, para montar uma academia é caro. Academias nada mais são do que grandes parques de simuladores. Tá? O que é uma esteira? É um simulador de caminhada. O que é um ciclo? É um simulador de bicicleta. Entendeu? O que é uma máquina? É um simulador de força. São os maiores parques de simuladores do mundo. Isso é caro. É difícil você montar um negócio desse. Eu sei que existem preços e faixas diferentes, mas mesmo os mais simples são caros, tá? Então, quando você pega 2 academias idênticas, você compara, o que faz a diferença entre um parque de simuladores e outro parque de simuladores
É a metodologia que ela usa ou não usa. Se você não tem metodologia, o que vai acontecer se eu não sigo um programa como o de vocês, tá? Todo mundo lá dentro vai achar que o aluno está entrando para alta performance, tá? Sendo que a gente sabe que geneticamente, por uma série de problemas, alta performance não está disponível para a maioria das pessoas, tá? E quando cai numa metodologia como a de vocês, o jogo muda para auto performance, que é totalmente diferente. É você com você, entendeu? Dentro de uma regra do jogo que todo mundo ali conhece e entende e consegue estadiar, que é o jeito que a gente costuma falar isso, entendeu? Então você sabe a hora de voltar, sabe a hora de progredir, você sabe com quem você está lidando, todo mundo sabe, tanto faz se é com o professor A ou B, e ambas têm a infraestrutura muito parecida e o custo muito parecido. O que elas não têm? O software, o mindset, o método, entendeu? Então, quando a gente vê empreendedores como vocês lançando, cara, a gente tem a nítida sensação de que a gente está assistindo, sei lá, cara, o primeiro minuto do primeiro tempo. Ainda nem começou o jogo, entendeu? E aí entra a mensagem de otimismo, né? Assim, ano muito duro, 2020, né, países em guerra contra a Covid, já aproximadamente 1 milhão de mortos, 600 mil direto e mais pelo menos 400 mil, que inclusive era aquela previsão lá atrás que o pessoal falou, não, nunca vai acontecer. Já aconteceu. Já chegamos próximo de 1 milhão de mortos, entendeu? Então, assim, numa hora dessa, eu acho que deve ter muita gente pensando em desistir, né? Porque o cara tá ali, cobrando 68, 58, ele olha para baixo e fala, não tem mais oxigênio daqui para baixo, e ele entra lá dentro e olha e fala, cara, eu fiz tudo certo, cara, meu piso é legal, minhas máquinas são bacanas, o que está faltando? Está faltando a metodologia. Você só tem os simuladores, mas você não tem a equipe, você não tem a cola que gruda tudo isso para poder evoluir as pessoas. Então, para concluir aí, fica meu muito obrigado, a minha admiração pela missão que vocês estão fazendo e como vocês estão proporcionando para o mercado um rumo concreto de como explorar os próximos 30 anos com lucratividade. E não o que tem hoje, que é a desesperança, o desincentivo, a desmotivação, entendeu? Na verdade, o sucateamento de 30 mil unidades que hoje estão sem rumo. Que show, pra gente é um motivo de orgulho. Ô, gente, falar uma coisa com vocês, provavelmente a segunda ou terceira vez que eu estou conversando com o Fernando pessoalmente, assim, então é muito bacana ouvir isso de você. Às vezes as pessoas ficam achando que é conversa combinada, né, Fernando? Mas não é não, viu? A gente está aqui ao vivo. Nossa missão, acho que é única, é realmente a gente fortalecer esse mercado, a gente fazer com que mais pessoas se tornem ativas fisicamente. Esse é o nosso grande legado aí com o Control Fit. Eu acredito que o Fernando também, não tenho dúvida disso. Nós estamos vivendo um momento muito legal, Marcão, se você puder colocar nos comentários aí o nosso direcionamento. Nós estamos iniciando uma nova sequência, uma nova abertura, na verdade, de licenciados para o nosso método. Desde janeiro de 2020 a gente não faz isso, tá? Então a gente está aí retomando as atividades de novos licenciamentos e vai ser feito nesse site que o Marco Túlio está colocando aí para vocês nos comentários. Então, quem tiver interesse em participar dessa nossa jornada aí e entender um pouco mais do que é essa metodologia, de como que ela pode contribuir, assim como o Fernando trouxe para vocês aí, de se diferenciar da concorrência, parar de fazer mais do mesmo, aumentar o seu ticket médio, aumentar a sua rentabilidade, aumentar a sua permanência do seu aluno, do seu cliente dentro da sua academia. Venha com a gente que a gente está aí realmente de portas abertas para poder ajudar todos os gestores. Lembrando que o nosso método, a princípio, ele é focado para o PJ, para o gestor de academia. Provavelmente, ano que vem, a gente vai estar lançando aí alguns módulos específicos para o educador físico, né? Para o preparador físico, para o treinador. É isso. Marcão, a palavra está com você. Eu só queria agradecer mais uma vez o Fernando, e ele falou aí que o jogo está só começando, né?
E eu acho que é justamente esse que é o nosso foco aí. A gente está trabalhando com o lançamento aí dessa nova turma, e esse lançamento vai passar por uma semana de conteúdo que nós vamos oferecer, chamado Semana Pole Position. Então, a gente quer largar na frente mesmo. Então, a gente quer que todos larguem na frente junto com a gente nesse processo, tá? Eu vou colocar o link para vocês aqui acessarem essa semana Pole Position, começar a seguir mais a gente. Eu peço que vocês sigam também a página do Instagram do Terra Science. Sigam lá no Instagram do Terra Science, tem o site para vocês conhecerem a plataforma também que o Fernando está apresentando. Eu acho que isso é fundamental para todo mundo entender do que a gente está falando aqui ao longo dessa live também. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês. Eu vou ter que só sair da tela para copiar o link aqui e já volto, tá? Beleza. Fernando, a palavra está com você. Você quer deixar um recadinho para a turma? Cara, basicamente uma coisa que eu tenho procurado fazer a cada live é o seguinte. Cara, como engenheiro, eu me sinto muito à vontade de fazer por não ser profissional de educação física. Eu queria te agradecer, profissional de educação física, porque tem muita gente que deixou de morrer pelo seu trabalho. E você talvez não esteja nem pensando nisso, nem sendo reconhecido, mas eu sei o suficiente para te dizer que, graças a você, pessoas que treinaram contigo há 3, 4 anos atrás, tiveram um pouquinho mais de imunidade que foi o suficiente para elas escaparem da morte. Então, o que vocês fazem é abençoado, não importa o tamanho da crise, continua acreditando, tem muitos caminhos. Agora, hoje aqui, você viu mais um caminho. Deus está do lado do que você está fazendo. Fiquem com Deus. Show, isso aí, Fernando. Então, gente, não tem nem mais o que comentar. Queria agradecer a todo mundo, ao Fernando, ao Marco Túlio, por esse bate-papo. Foi muito legal, um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, Fernando. Tchau, galera. Tchau, tchau.